Portugal e Espanha, final, campeão Portugal da Nations League. O Cristiano Ronaldo levantando mais uma taça, né? E sendo importante dentro de um jogo, mais uma vez com a camisa de Portugal, um líder dentro de campo aos 40 anos, não tem o que falar do Cristiano Ronaldo. Bom, falando do jogo agora, um jogo pegado, um jogo que duas equipes tentaram jogar e principalmente usando as características fortes que cada equipe tem. A Espanha com sua paciência, toque de bola, tentando atrair seu time adversário para o campo dela para usar a velocidade dos dois pontas nas costas da defesa. E o primeiro gol sai disso, né? O Oyarzabal sai para fazer o pivô, deixa um buraco ali que é ocupado pelo Zubimendi e aí ele faz o gol depois da velocidade do Pedro e assim, o meio de campo que estava muito exposto de Portugal. E a gente vai falar da estratégia de Portugal para o segundo tempo. Antes falando da estratégia da Espanha. A Espanha que começa com lateral direito Mingueza, né, que é um zagueiro mais de origem, ao invés do Pedro Porro, sabendo que por aquele lado tem o Nuno Mendes, que é um jogador lateral esquerdo muito ofensivo e que vai cair naquela ponta ali o tempo todo e vai gerar dificuldade. Não funcionou, mas a estratégia ficou clara do que ele queria fazer. O Nuno Mendes faz o gol e dá assistência para o gol do Cristiano Ronaldo. Isso mostra como ele é importante pelo aquele lado esquerdo. Isso porque não tinha nem o Rafael Leão naquele momento do jogo. E aí a alteração do Martínez é muito inteligente quando volta do segundo tempo. Ele saca o João Neves, que estava fazendo uma partida muito ruim como lateral direito, arruma ali colocando o Semedo e tirando o Nico Williams, que era o melhor escape no primeiro tempo, já que o Yamal não conseguiu fazer uma partida tão boa, o Nico Williams estava gerando muito problemas por aquele lado. E aí ele saca o João Neves, coloca o Semedo e estanca o problema ali. Ao mesmo tempo, ele saca o Francisco Conceição, coloca o Rubem Neves, que é um jogador muito mais experiente para fazer a marcação, e libera um pouco o Vitinha para criar a jogada. Então, assim, uma leitura de jogo muito inteligente que fez Portugal ganhar o meio de campo ali no começo do segundo tempo, até fazer o gol de empate com o Cristiano Ronaldo. Então, assim, eu acho que o mais interessante da gente ver aqui como as duas equipes têm treinadores que fazem diferença. E isso é importante para a gente entender qual vai ser o papel do Carlo Ancelotti como a seleção brasileira. Principalmente ser esse cara que vê o jogo, enxerga o jogo e consegue fazer mudanças dentro da partida de leitura mesmo que um técnico precisa ter. O que falta muito em técnicos brasileiros em alguns momentos. Tá? Essa leitura, esse momento e saber o que está funcionando e o que não está. Tanto que quando o Semedo ganha a lateral direita ali, o Nico ele sai do jogo por causa disso. Ele coloca o espanhol, coloca o Baena para ocupar mais o meio de campo, tentar recuperar o meio de campo. Então, assim, um jogo de estratégia, um jogo de leitura e um jogo que Portugal leva para os pênaltis e é campeão.